Fala galera, beleza? Luiz Cruz aqui, começando mais um estudo semanal do canal Moneymakers. Hoje, dia 18/10, vamos aí começar nosso estudo semanal. Lembrando que o estudo semanal ele tem caráter educacional, nada que eu disser que é uma recomendação de compra ou de venda, é só para ensinar vocês a analisarem o gráfico. O estudo semanal ele tem um caráter técnico, né? A gente sempre vai estar falando aqui da análise técnica. Então, vamos embora começar aí esse estudo semanal e preparar a nossa semana, beleza? Bom, vamos começar com o Ibov, né? O gráfico semanal, ele ativou aquela possibilidade de compra que eu tinha comentado com vocês, se rompesse a máxima da semana retrasada, ok? Se fizesse esse rompimentozinho aí, nós teríamos o mercado podendo subir forte. Não foi o que aconteceu. Ele rompeu e voltou. Outro ponto negativo aí da semana é que ela segurou na média de 20 períodos, tá? Então, se você observar bem aí, nós seguramos, o Ibov teve aí uma rejeição à compra, né? Os vendedores entraram segurando a média de 20 períodos. Então, o semanal está um pouquinho complicado, tá? Está um pouquinho complicado. Por quê? Porque a gente precisava ter tido um candle de força aí para vir buscar as máximas do semanal aqui em 105, 106 mil pontos. Ok, turma? Então, por enquanto, semanal um pouquinho complicado, precisava ter ganho um pouquinho mais de força, que não foi o caso. Bom, vamos lá para o diário, então. Gráfico diário, galera, ele rompeu a bandeira, né? Então, para quem acompanha o Morning Call, etc., viu que eu projetei essa bandeira aqui, né? Lembrando, a bandeira, ela tem o seu mastro, ela faz a correção e depois você vai projetar o mastro a partir do rompimento. Você vai pegar esse movimento de mastro aqui, projetar a partir do rompimento. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso com a projeção alternada de FIBA aqui, projetando esse movimento todo a partir do rompimento do mercado. Alvo, 114 mil pontos ali. 114 mil pontos é o alvo de Fibonacci, é o alvo da bandeira aqui em cima, tá, galera? Então, nota que o momento aí é muito positivo para o mercado. Lembrando, no meio do caminho a gente tem algumas resistências, né? A gente tem resistência aqui no 102 mil pontos, a princípio, tá? Esses topinhos aqui, ó, 102, 102.500. Depois a gente tem a resistência maior no 105, porém, rompendo, a gente vem aqui para o alvo em 114 mil pontos. Ok, turma? Legal, vamos lá. Bom, o que mais que eu posso falar? OBV rompeu uma LTBzinha, tá? Que vocês que acompanham aqui o estudo semanal já sabia que eu estava de olho. 1, 2, 3, 4, 5 toques, a gente conseguiu romper e agora volta para fazer um pullback. Tá? Essa LTBzinha também lembra bastante uma cunha, né? A gente tem a LTB e essa linha não paralela, que lembra bastante uma cunha. Se o OBV segurar por aí, ele volta a fazer topos e fundos ascendentes, o que é ótimo para o preço, né? Que seria a confirmação de que o mercado rompeu a bandeira e vai para os alvos dela agora. IFR já rompeu o topo anterior, então, enquanto o preço ainda está aqui embaixo, o IFR já rompeu esse topinho anterior, também chamando compra aí no mercado. Beleza? E como eu disse para vocês já, o MACD tem exaustão da venda e ele segue acelerando, né? Quando a linha do MACD vai se afastando, né? As duas linhas do MACD elas se abrem, a gente tem uma maior força no movimento, que nesse caso é de alta. Show de bola? Então, é isso, galera. Pro Ibovespa, é isso que a gente tem. Tem um pontinho aqui que eu quero apagar. Pronto. Vamos lá, galera. Índice financeiro. Ó, o índice financeiro, ele ganhou força na semana retrasada, né? Nessa barra verde aqui. Deixa eu aumentar aí o gráfico. Beleza. Essa barra verde aqui, ele ganhou força.
E aí eu quero chamar a atenção de vocês para essa semana que passou. Por quê? Porque a gente fez um candle entre a máxima e a mínima do candle verde, que era o candle de impulsão, concorda? O mercado veio caindo, chegou aqui numa zona de suporte, que é a média de 200, a antiga resistência, ok? E ganhou força na semana retrasada. Essa semana ele mostrou uma redução de volatilidade, caiu. Isso aqui é o que a gente chama de inside candle, né? Não é o gift, porque o gift é depois de um rompimento, né? Depois do mercado fazer uma força de rompimento. Esse caso aqui é o inside candle. O que acontece, galera? A expectativa é de alta, né? Já que a gente vinha caindo, segurou no suporte, expectativa após essa barra verde fazer isso. Voltar aqui para as máximas. Ok, não é o que aconteceu nessa semana, mas para todo mundo que queria comprar a partir desse rompimento da máxima da semana verde ali, agora quer comprar na máxima dessa semana vermelha, que é o inside candle. Então, o que pode ativar uma compra interessante no setor? E aí, quando eu olho o volume da semana passada, isso me chama muita atenção, porque o mercado caiu com um volume ridículo, né? Não chegou nem na metade do volume da barra verde. Então, estamos com força e se romper essa máxima de semana, 9.860, a gente vai ativar compras, tá? E o mercado tende a voltar aqui para os 11.300 pontos. Bom, vamos dar uma olhada no gráfico diário. O gráfico diário, ele é um pouco mais perigoso, tá? Por quê? Porque aqui a gente tinha uma região de fundos, tá? Se você pega esses fundinhos aqui e essa região de fundos aqui. Então, o mercado, né, o setor, fez um retorno à antiga região de fundo, tá? E segurou. Isso daqui, para um bom entendedor, também enxerga o movimento atual dele como uma possibilidade de bandeirinha. O mercado tem uma possibilidade de bandeira aqui, certo? Bom, isso daí já deixa a gente um pouco preocupado. Agora, o que me deixa realmente tenso com o setor financeiro é o OBV, porque o OBV já perdeu o fundo anterior, aqui marcado por essa setinha, tá? Enquanto o mercado ainda não perdeu esse fundo, o OBV perdeu. Então, a gente tem a expectativa pelo gráfico diário do mercado seguir queda aqui. Bom, como é que a gente faz quando está conflitante, né? O semanal mostra alta, né? Se romper a máxima da semana, e o diário mostra queda se romper essa bandeira. A gente vai operar o que acontecer, né? Então, se o mercado romper a máxima de semana, a gente espera na compra, né? A gente sai comprando, e se ele perder a bandeira, a gente sai vendendo, ok? Então, é assim que a gente opera. Lembrando que o gráfico maior, ele tende a comandar. Então, por mais que tenha essa divergência baixista no OBV, como o semanal indica compra, a gente pode ter uma compra mais forte, tá? A gente pode ter maior possibilidade, probabilidade de subir do que de cair. Então, sempre que você tiver uma informação conflitante, saiba que tem a maior probabilidade de se ter um movimento do prazo maior, mas se o prazo menor ditar a regra, né, e o gráfico diário perder essa bandeira, a gente pode operar na venda. Por que eu também não gostaria de operar na venda, além de estar indo contra o semanal, né, galera? Porque a gente tem essa zona de pressão aqui, nessa zona de antiga resistência, que agora serve como suporte. Então, se o mercado perder a bandeira, a gente vai olhar e vai falar, ok, ele vai para onde, né? Vai vir para cá. É um alvo muito curto. Então, a princípio, eu gostaria realmente que o mercado aí realmente seguisse o semanal. Bom, vamos para o gráfico do índice de materiais básicos, que ganhou força, tá? Ganhou força, rompeu, fez um breakout, fez um rompimento aqui, tá? Com bastante força, bastante volume, e essa semana ele continuou a alta. Onde que é o alvo, galera? Como nós tínhamos uma consolidação, nós vamos projetar essa consolidação para cima, certo? E aí o alvo de 100% está ali, ó, 4.500, 4.480, que até eu tinha marcado com essa linha vermelha, beleza? E o mercado está indo rumo a esse alvo aí. Quando a gente olha o gráfico diário, isso fica bem mais claro, né?
a lateralização, a média embolou, rompeu para cima, rumo aos 4.500, 4.480. Qual que é o perigo aí? A gente tem o OBV com uma divergência forte, né, galera? Bom, primeiro que o preço não fez fundos mais baixos, o OBV fez, certo? Segundo, que enquanto o preço fez topos mais altos, o OBV não conseguiu renovar topo. Tá? O OBV não conseguiu renovar o topo. Então, a gente tem uma divergência forte no OBV, indicando que isso aqui pode ser, sim, a última esticada do índice de materiais básicos antes de dar uma corrigida um pouco mais forte. Beleza? Então, prestem bastante atenção nesse movimento do OBV. E eu estou de fora do setor enquanto o mercado não fizer uma correção maior e etc. Beleza? Índice de setor de consumo, né? Consumo chegou para testar a LTB da bandeira. Ótimo, tá? Um ótimo movimento, ganhou força, seguindo a alta ativada, né? A compra ativada na semana passada. Então, semana passada rompeu essa máxima da semana vermelha, ativou compra e essa semana a gente prosseguiu. Qual que é o objetivo aqui, galera? Que a gente rompa essa bandeira, né? Porque a partir do momento que a gente tiver o rompimento de bandeira, a gente pode projetar a bandeira, né? O mastro da bandeira para cima. Mas ainda não aconteceu, por enquanto é só a gente esperar para ver se vai romper essa LTB, e aí seria o rompimento da máxima dessa semana, ou se o mercado vai sentir de novo e vir novamente testar essa média de 20. O diário, ele me indica que nós vamos ter uma correçãozinha, tá? Correçãozinha que eu digo saudável. Quando o mercado está esticado e bate uma resistência, que é esse caso aqui, tá? O mercado tem a resistência da LTB, então você tem essa LTBzinha aqui, aqui, aqui e aqui, e o mercado saiu daqui de baixo, foi em linha reta lá. O que geralmente acontece? Ele faz um pullback para depois romper. Então, para mim, a gente tem essa possibilidade de pullback, ok? Bom, se rompermos essa LTBzinha, o alvo está aqui em 5.730. 5.730, para quem não recorda, é topo histórico, tá? Então, o alvo é no topo histórico, é o mercado voltar para cá no pré-crise, tá? Para o topo pré-crise. Legal. Bom, o OBV já rompeu o topo anterior, tá? Enquanto o preço está aqui mais baixo, o OBV já rompeu. Então, isso indica para mim que realmente o mercado vai fazer um movimento assim e vir para romper o topo. É a maior probabilidade que nós temos. Legal. Que mais que eu tenho anotado aqui? Bom, só. E aí o OBV, além de romper, fez um pullbackzinho para continuar subindo. Show de bola. O setor de consumo tá bonito, tá, galera? E aí entra várias ações. Lojas Americanas, B2W, Via Varejo, Magazine Luiza e etc. Muito papel em tendência de alta que a gente pode ficar de olho. Setor de energia elétrica, ele tentou ganhar força, né? Eu falei para vocês que era um pouco complicado esse movimento do setor de energia elétrica, porque o setor como um todo não estava muito animado, né? Ele perdeu um fundo anterior, só que ele segurou bem nessa região de antiga existência, tá? Sentiu como suporte aqui. Aí ele tinha a probabilidade de dar uma puxadinha e veio na média de 20. Agora é a hora da verdade, né? Agora é a hora dele decidir, nesse gráfico semanal, se ele vai romper a média junto com a LTB ou se ele vai corrigir. Aí é muita resistência, tá? Aí é muita resistência, galera. Então, cuidado, tá? Cuidado para quem tem ações do setor. Eu tenho, então eu vou ficar famoso mineirês, veiaco, tá? Então, preste atenção com esse setor. Seria de todo ruim só se ele perdesse a mínima dessa semana. Se ele perder essa mínima aí, a coisa pode ficar mais feia, degringolar até os 64 mil pontos. Eu acho que vai? Não. Se você olhar aqui o setor de energia elétrica no gráfico diário,
tá? Ele tentou chegar nessa LTB e não conseguiu, né? Ficou perto, mas não conseguiu. Só que quando você olha o ABV disso, galera, já rompeu o topo histórico, tá? O ABV já rompeu esse topo aqui, ó. Deixa eu botar uma seta. O ABV já rompeu esse topo aqui. Então, enquanto o mercado tá aqui, opa, o ABV já rompeu esse topo aqui, certo? Então, a minha expectativa é que o mercado rompa e venha para romper esse topo, para ir lá para cima, certo? Para mim, a expectativa é que o mercado saia daqui e venha aqui. Então, eu não acredito numa queda aí do setor de energia elétrica, mesmo, e aí eu não acredito que a gente vai perder a mínima dessa semana, tá? Eu realmente acredito que vai romper essa bandeirinha, e aí é para puxar forte, né, galera? Porque aí teremos, assim como no Ibovespa, a projeção da bandeira, vamos supor, jogando ele lá no topo histórico, 82.300 mil pontos. Então, estou animado com o setor, não tenho preocupação em queda nele, embora ele não esteja mostrando tanta força assim na compra. Bom, o setor imobiliário, para mim, é o setor mais forte, é o setor do momento agora, tá? Não que tenha o gráfico, não que tenha realmente os papéis mais fortes, mas que tenha o gráfico mais bonito, tá? Primeiro, né, galera? É claro, é óbvio aqui para todo mundo que rompeu uma bandeira de alta. No semanal, o mercado fez isso, e a expectativa é que ele faça isso, tá? A partir do momento que ele rompe a bandeira, projeção, né, turma? Pega do fundo, topo, projeta a partir do rompimento. Alvo, 1.450, perdão. Tá aqui em cima, alvo 100%, tá aqui para cima. Quando a gente olha especificamente o movimento do mercado, grava esse número aqui, tá, galera? 1.450. Quando a gente olha mais de perto, a gente tenta entender o que o mercado fez aqui. E ele segurou nessa zona de pressão. Vocês sabem que aqui tinha muito suporte, era a retração da alta que ele fez aí pós-crise, média de 200, antiga resistência e etc. E aí ele me deixou um candle comprador, né, de rejeição da venda, rompeu e essa semana me deixa um inside bar, tá? Ou inside candle, que você preferir chamar. Então o mercado se rompe a máxima dessa semana, galera, é mais compra. Então ele já ativou compra aqui, ele ativou compra aqui e agora ativa compra aqui novamente, tá? Para ir aonde no curto prazo? Curto prazo é aqui, tá? 1.120. Mas vamos dar uma olhadinha lá no gráfico diário. Lembram aqueles 1.400 e alguma coisa? É bem aqui, ó, galera. É bem nessa consolidaçãozinha que a gente teve aqui. Então, o mercado projeta o rompimento dessa bandeira lá naquela consolidaçãozinha. Aqui, ó, 100%. Aqui nessa consolidação. Então, a gente pode ter um movimento muito expressivo de alta para o setor. Rompeu a bandeira aqui no gráfico diário. Se vocês pensarem bem, você tinha um triângulo simétrico aqui e o mercado veio buscar a linha central dele, tá? Que serve como suporte de resistência, né? O mercado tem memória. E agora, onde que eu acho que ele vem a princípio, né? Nós tínhamos esse megafone aqui, né? Esse padrão de alargamento do lado de cá. E agora a gente tem a linha central do megafone como alvo de curto prazo e ainda é média de 200, tá? Então, o alvo de curto prazo é os 1.000 pontos ali no setor imobiliário, tranquilamente, tá, galera? Tranquilamente, minha opinião é que vai lá sem esforço. Sem esforço nenhum. Bom, setor de small caps está dentro da bandeira ainda e não conseguiu ganhar força. Esse daqui me preocupa um pouquinho, tá? Se for falar qual que é o setor que mais me deixa ansioso aí no momento, é esse. Por quê, galera? Porque o diário não conseguiu, o semanal não conseguiu vir buscar a LTB e ele tá fraco, tá? Onde que eu vejo fraqueza? Primeiro, o volume, né? O volume, ele deu uma aumentada aqui, mas já caiu de novo. Então, não tá
interessante, não conseguiu ficar acima da média. O mercado rompeu a máxima da semana, dessa semana vermelha aqui, ativou compra e voltou. Então, na semana passada, na semana retrasada, ele já deixou essa sombrinha aqui. E na semana passada ele tentou de novo ir e deixou mais uma sombra, com baixíssimo volume. Então, realmente o mercado aqui não está interessante, tá? O mercado, a compra aparece, mas é meio de tabela, tá? Meio que, o mercado todo está subindo, vou subir também, tá? Então, isso aqui me deixa um pouquinho preocupado. Quando a gente olha o gráfico diário, ele vem buscar LTB, tá? Em linha reta, é o que eu falei. Então, a expectativa é uma correção, bater na média de 20, talvez para romper, mas lembrando, voltar aqui para o alto 100%, que é a máxima recente do papel, do índice, né, do setor. Então, eu não tenho muito interesse, a princípio, aqui no setor de small caps, não. Tá? Bom, então é isso, a primeira parte aqui do estudo semanal, só falar do IFIX, né, que tem muita gente que gosta do setor de fundos imobiliários. Ele voltou aqui numa antiga resistência, tá, galera? E sentiu venda, precisa romper isso aí. Inclusive, se romper, a gente tem um pivô de alta no gráfico semanal, tá? Se a gente pega esse movimento aqui, ó, topo, fundo, topo mais alto, se romper, abre compra e aí é para voltar para as máximas aqui do final de 2019, tá, galera? Topo histórico no setor, mas precisa realmente romper ali, tá? E aí aquele alvo seria, tá? Aquele alvo ali seria justamente o alvo de 161,8 desse pivô, tá? O mercado tenderia a voltar aqui. Show? Então, legal, né? Para quem tem fundo imobiliário, fique esperto com esse rompimento aí, será bem interessante o movimento. Bom, vamos lá para as ações. Vamos vir aqui falar das açõezinhas, né, que a gente gosta de conversar. Começando com o Bradesco. Quando a gente olha o gráfico semanal aqui do lado direito da sua tela, tá? O Bradesco, ele segurou no 61,8, tá? Então fez esse movimento de alta aqui. Fez esse movimento e segurou no 61,8. Isso aqui vocês podem chamar de flâmula também, tá? Lá no gráfico diário, isso é uma unha descendente, que é um padrão altista, mas pelo semanal você pode chamar de flâmula. A partir do momento que ele conseguir romper, a gente pode projetar alternada, assim como a bandeira, tá? Fazendo assim, ó. Para cá, puxa para cá e projeta com alvo ali nos R$29. A princípio ainda não, tá? Bom, o que é interessante falar do Bradesco? É olhar o volume aqui, a briga que está acontecendo. Bom, a princípio, turma, nós seguramos aqui no 61,8, tá? Nesse movimentozinho aí de 61,8. E o mercado ganhou força, né, na semana retrasada. Essa semana, tá? Nessa semana verde aqui, ele ganhou força com bastante volume. Legal. Essa semana ele deixa um inside candle com zero volume, essa barrinha vermelha, tá? Zero volume, se vocês olharem aqui embaixo, tem um volume ridículo, ok? Um volume ridículo no Bradesco. Então, qual que é a minha expectativa aqui para o Bradesco, galera? É que se romper a máxima dessa semana, esse inside bar aí, o mercado deverá ganhar força e vir buscar esses 22,20 aqui. Perdão, 22,50, tá? Isso é observável no gráfico diário também, uma vez que a gente pode puxar dessa última pernadinha de alta, o Fibonacci dele aqui, e ver que ele está segurando 38,2. Então, não seria absurdo pensar que o mercado está fazendo esse movimento de correção, tá? Para fazer isso aqui.
e vir aqui nesse 22,40, que é as últimas duas resistências, e talvez vir buscar a média de 200 períodos um pouco mais para cima, certo? Então, fiquem com bastante atenção, o Bradesco pode estar trazendo compra, e a gente olha o OBV, galera, o OBV já veio, tá? Então, o OBV, opa, deixa eu apagar aqui, mais fácil pegar o desenho. Ó, o OBV já chegou nesse topo. O que significa esse topo aqui, enquanto o preço está aqui embaixo, tá? Então, a baita divergência, mostrando que o mercado deve vir, sim, puxar todos os caminhos, tudo que eu olhei aqui no Bradesco, joga ele nos 22,40, tá? Mas lembrando, novamente vou fazer a projeção, que isso daqui pode ser uma flâmula, tá? Uma espéciezinha de bandeira aqui, né? Uma cunhazinha, para o mercado prosseguir alta. E aí a gente faria a projeção desse movimento a partir desse fundo aqui, puxa para cá e joga o mercado aqui nos 28, 29 reais, tá? Bom, então é isso aí para Bradesco. Vamos dar uma olhada agora na Petro, que a Petrobras a gente tem algumas considerações importantes também. Bom, semanal, ele tenta voltar a cair, né? Essa barra foi simplesmente lá no céu. Os compradores puxaram, os vendedores reagiram e tentaram retomar a venda aqui para jogar o mercado aqui para baixo, nessa retração de 50%. Então, a gente está tentando vir aqui para os 17,30. O que aconteceu com o volume da semana, né? Se você olhar, dessa semana vermelha aí, não teve volume, né? Volume muito baixo. Então, isso indica que, pô, os vendedores entraram, os compradores não tiveram reação, mas os vendedores foram assim, tipo, ó, quero vender, mas nem tanto, quero vender, mas nem tanto. Não teve confirmação de volume. Então, a princípio, a gente não pode falar que ele vai vir aqui buscar retração de 50%. Aí a gente tem que olhar o gráfico diário, tá? E o gráfico diário preocupa o ABV, uma vez que a gente não perdeu esse fundo e o ABV perdeu. Tá? Então, a ABV perdeu esse fundinho anterior, indicando distribuição dos preços. Tá? Indicando distribuição dos preços. O que acontece? Não é fácil do mercado ir ali. Tá? Não é fácil do mercado ir ali. Por quê? Porque aqui a gente tem os topos anteriores, retração de 38,2 e alvo de 100% do pivô de baixa de curto prazo no gráfico diário. Então, eu acho muito difícil o mercado perder os 18,90, 18,70. Tá? Acho muito difícil. E aí, existe a possibilidade, né, uma vez que ela tem exaustão da venda no MACD, da Petrobras ou fazer um fundinho ascendente aqui para vir buscar a região de fundos dos R$ 22, perdão, dos 21,50, 21,90 aqui, talvez nesse próximo fundo aqui, ó. Ou a Petrobras pode corrigir mais um pouquinho, fazer um fundo duplo e aí sim subir, né? A gente teria um movimento claro de fundo duplo aqui para ir subir. Mas a princípio é só especulação, a princípio ela deve vir pelo menos buscar o fundo anterior, como mostra o ABV, tá? Então, quem tiver Petrobras, muito cuidado aí. Ah, uma coisa que eu queria chamar a atenção, até aumentar aqui, são das bandas de Bollinger, tá, galera? As bandas de Bollinger, a de cima apontando para baixo, a de baixo apontando para cima. Isso indica redução de volatilidade claramente aqui, tá? Então, é um momento para o mercado fazer essa travadinha que eu comentei, tá? Do mercado vir, estava caindo, sobe, corrige, aqui ele pode ou fazer um fundo duplo ou consolidar. Eu acho que o mais provável é uma consolidação, vide essas bandas de Bollinger. Show de bola. E aí, por fim, né, dessas ações, vamos olhar, perdão, fim nada, né? Tem Itaú ainda e depois Vale. Bom, Itaú, semanal, vou nem gastar muito tempo, não tem nada para falar aqui, baixo volume, mercado esquisito, né, nessa região de briga aqui do semanal, pós-crise, tá? Lembrando que o Itaú
Se a gente considerar esse movimento todo aqui como uma consolidação ali no meio da crise, tá? Aqui, o Itaú segurou bem no meio dessa consolidação, tá? Então, a gente teve aí a linha central do Itaú servindo como suporte. Eu já falei para vocês, aqui era alvo de Fibonacci e tal. Semanal não tem muito o que falar. Pelo diário, a gente tem algo interessante. Ele rompeu essa cunha descendente, que é um padrão altista, puxou forte para cima, corrige. Essa correção está bem no 61,8, na interação de 61,8 de Fibonacci, tá? E ele pode voltar a ganhar força. Se o Itaú volta a ganhar força para romper topo, ele busca aqui 25,50, depois aqui 27,10, tá? Isso daí também é alvo, isso daí também é média de 200, tá? Então, o mercado ganha força aqui na média de 20 para vir buscar a média de 200. Temos um upside aí de 15%, 16% do Itaú. Mas, a princípio, está bem embolado. O OBV dele tem uma LTAzinha, tá? Segurando o preço. Isso é legal. Nada demais, mas vamos ficar esperto. O que eu sugiro para quem quer operar Itaú? Joga nos 60 minutos. Espera o primeiro pivô de alta aqui, que o Itaú fizer, compra. Tá? Rompendo nessa massa. É o que eu gostaria de ver nos 60 minutos e tal. E por fim, agora sim, Vale 3. Vale no semanal continua lateralizada, tentou fazer um power breakout, né, que é esse movimento quando o mercado está lateral, tá? O mercado está dentro do caixote aqui, corrige, e aí a média de 20 ascendente, bate no preço, o preço rompe a resistência aqui em cima e ativa a compra. Bom, tentou e falhou, tá? Tentou e segurou na resistência novamente. Se perder a mínima dessa semana, a gente deve buscar a mínima da lateralização e aí a coisa fica um pouco mais complexa, tá? Quando a gente olha o gráfico diário, a gente entende por que não rompeu. É aquilo que eu falo para vocês, galera. Quando o mercado vem esticado, o mais provável é que ele não rompa a resistência. Então, o mercado tende a corrigir um pouquinho. E essa correção, ela pode ser uma correção saudável para voltar a subir, ou pode ser uma correção mais estendida e realmente o mercado vir aqui para baixo, tá? Então, muita atenção com o Vale, porque essa consolidação dela já dura aí 67 dias, tá? E aí eu estou falando de 67 pregões, a gente está falando aí de mais ou menos 3 meses, né? 4 meses, por aí. Então, lembrando que dentro de uma consolidação, 90% das vezes a gente vai falhar em romper, tá? Então, muito cuidado. A chance de ter um power breakout, ela foi meio que suprimida. Só ativaremos o power breakout se realmente o mercado abrir, conseguir fechar essa semana rompendo a máxima da semana passada. Legal? Bom, então vamos lá para a parte final do estudo semanal. Gráfico do DI na tela. O DI ficou aqui lateral ainda, bateu na média de 20 no gráfico semanal. Para mim, DI é para baixo, né? Todo mundo sabe que eu tenho um alvo em DI aqui no 1,40 e poucos, tá? Aqui 1,48, 1,50, tá? Para mim. Pô, mas o juros já está muito baixo. Está muito baixo, mas para mim ele tem espaço para cair mais. Isso aqui é gráfico, né, galera? Não estou falando de macroeconomia, economia aqui do Brasil, etc. Estou falando de gráfico. Bom, gráfico diário, a gente tem uma LTAzinha aqui, que o preço está tentando perder, não perde, né? A pau, né? Bate e segura. Se perder essa LTAzinha, a gente volta pelo menos para o fundo anterior. O que o OBV indica que não vai perder, né? O OBV, no gráfico diário aqui, ele tem uma leve divergência, né? O preço voltando para os fundos anteriores, enquanto o OBV em alta, indicando acumulação. A gente está realmente consolidado, né, galera? Aqui os indicadores vão dar sinais falsos na maioria das vezes, enquanto o mercado como em si, né, que o próprio preço não sair desse caixote. E o dólar,
Gráfico semanal já faz 3 semanas, né? Que a gente tem aí uma, 2, 3 semanas que a gente tem uma lateralizaçãozinha, o mercado não consegue sair da máxima e mínima dessa semana branca aqui, ó. Tá? Então o mercado tá brigando aí no dólar e não tem muito o que a gente falar. O que a gente pode falar é que a média 20 está ascendente, isso pode empurrar o preço até o topo histórico de volta, que perde R$ 6,00, 5,97, 5,98, tá? Quando a gente olha o gráfico diário, essa possibilidade é maior, porque o preço saiu daqui de baixo, subiu em linha reta até a resistência, deixa eu botar outra cor. Ó, então o preço saiu aqui de baixo, subiu em linha reta até a resistência, corrigiu, né? Então quando o mercado está esticado, ele tende a não romper de primeira, e aí ele não rompeu, corrigiu, e agora está vindo para romper. Se romper, o alvo, galera, o objetivo que o mercado vai tentar cumprir é aqui, 5,931. Isso daí, galera, não tem banco, 5,930, 5,950, tá? Isso aqui, galera, não tem banco central que segure o mercado. O banco central ele pode atuar, ele pode tentar gerar liquidez, tentar segurar um pouco, mas se o mercado quiser puxar, ele vai puxar. E aí a gente pode ter um movimento de alta aqui para vir buscar esse LTA. Então, você tem uma LTAzinha aqui, uma LTA não, perdão, a linha de retorno desse canal de alta aqui, e tudo indica o mercado voltando para os 5,950, 5,940, 5,930, por aí, tá? Bom, e por que eu chamo a atenção de vocês para isso? Porque o ABV já rompeu. Então, enquanto o preço ainda não rompeu esse topinho aqui, ó, enquanto o preço não rompeu esse topinho, o OBV já rompeu. Então, indicando que o preço deve vir romper aqui, tá, galera? Presta atenção com o dólar essa semana, tá? Presta atenção com o dólar essa semana. E, além disso, se o mercado conseguir romper, nós vamos ter projeção de FIBO, pegando esse fundo, o estopo aqui, projetando para cima, alvo 5,995, realmente aqui, bem perto da máxima, hein, galera? Bem perto da máxima. Então, está no momento delicado, ok? O dólar está no momento delicado. Onde que afasta todo esse perigo do dólar ir para perto de R$ 6,00? Se, em vez dele vir romper a resistência, ele perder fundo. Aí a gente tem tipo uma espécie de topo duplo aqui, perdendo fundo, que eu acho que é o movimento menos provável olhando esse OBV, tá? Bom, então é isso, galera. Estudo semanal vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, lembre-se de deixar um like, se inscrever no canal. A inscrição de vocês ajuda muito, a gente olha lá e fica bem animado para trazer mais conteúdo. Não se esqueçam também que a gente está soltando vídeo 2 vezes por dia, então tem vídeo do Morning Call e tem o diário de trade no final do dia, que eu explico todas as operações que a gente fez na sala Money Makers. Se você quiser participar da sala Money Makers, o link está na descrição para você operar ao vivo comigo e com o Xará todo dia, índice, dólar, ações e etc. Beleza? Bom, galera, no mais é isso. Vejo vocês amanhã para mais um Morning Call. Tamo junto. Um abraço e valeu!